Esse garoto se chamava Logan, o filho mais velho de uma família nobre que estava completamente falida. As empregadas da casa morriam de medo dele, e com razão. Bastava olhar para o rosto daquele sujeito para perceber o quanto ele parecia perigoso. Certo dia, Logan quis visitar o pai no castelo, mas os soldados não permitiram sua entrada. Diziam que o príncipe não era digno, afinal era apenas o filho da antiga esposa do barão. As pessoas sentiam medo ou desprezo por Logan, porque até então ele sempre fora um rapaz arrogante e desprezível. Mas as coisas estavam prestes a mudar, pois Logan já não era mais o mesmo de antes. O protagonista se irritou com a postura do guarda, pegou um par de luvas do próprio uniforme e as lançou no rosto dele. A humilhação que o príncipe havia sofrido seria compensada em um duelo. Logan insultou o soldado dizendo que o verdadeiro fracasso era ele, um guerreiro medíocre. Dominon ficou furioso e, tomado pela emoção, aceitou lutar contra o príncipe. Eles seguiram para a arena de duelos, onde usariam espadas de madeira. Um cavaleiro podia utilizar aura, e mesmo com uma espada de madeira seria capaz de eliminar um guerreiro fraco. Todos temiam pela vida do príncipe, pois era evidente que ele sempre fora um perdedor. Dominon atacou com toda a força e usou sua aura, mas Logan desviou com um movimento extremamente preciso e contra-atacou por cima da espada de Dominon. A força do golpe foi tamanha que desarmou o guarda, que não conseguiu segurar a arma. Todos ficaram completamente chocados. Como aquele perdedor Logan sabia lutar? Logan não ficou satisfeito e disse que Dominon poderia ter uma segunda chance se quisesse. Mas o soldado estava no chão, observando a própria mão, incapaz de negar que o golpe havia sido incrivelmente forte, quase mortal. Logan não esperou pela resposta do guarda. Desferiu novos golpes com a espada de madeira, uma forma de revidar o que havia acontecido antes. O combate deixou todos os soldados do castelo apavorados. O príncipe Logan já não era o fraco de antigamente. A razão por trás disso ninguém poderia imaginar. A verdade era que, no futuro, quando Logan tinha 40 anos, ele se tornara apenas um soldado comum depois que sua família foi destruída. Os outros soldados zombavam dele porque, quando jovem, havia perdido um duelo para o próprio irmão mais novo. Ninguém entendia como ele acabara se tornando um simples soldado após a queda de sua família. Naquele tempo, o reino foi traído e os inimigos invadiram suas terras. Todos os guerreiros lutaram bravamente e Logan também. Mesmo assim, o reino não conseguiu vencer e todos foram derrotados. Naquele dia, Logan caiu em batalha. Ele se arrependeu profundamente de muitas coisas em sua vida. Sempre fora uma pessoa terrível e queria pedir perdão ao pai. De repente, Logan despertou em seu quarto completamente assustado. Estava ferido, após ter levado um golpe na cabeça durante o duelo contra o irmão mais novo. O protagonista não conseguia acreditar. Teria sido apenas um pesadelo? Com certeza não. Ele se lembrava de tudo. Logan olhou pela janela e viu o castelo de sua família, o mesmo onde vivera quando era jovem. Seu irmão mais novo veio visitá-lo no quarto, com medo de como seria tratado. Tremia de nervoso, pois Logan sempre havia sido cruel com todos, inclusive com ele. Logan se recordou de que na última vez em que o vira, o tratou como lixo. E aquela foi a última tentativa de Romion de se aproximar. A cabeça de Logan latejava com tantas lembranças, e ele percebeu que Romion realmente se importava com o irmão. Os servos sabiam muito bem como era a personalidade terrível de Logan. Então Rick pediu ao jovem mestre Romion que saísse. Mas pela primeira vez, Logan não gritou. Falou com calma, pedindo para que Romion se aproximasse. O garoto ficou surpreso, e o mordomo Rick também. O jovem mestre Logan estava agindo de forma estranha naquele dia. Logan queria elogiar a força de Romion, mas as palavras não saíam. Ele sabia que precisava fazer mais do que isso, depois de tratá-lo tão mal por tanto tempo. Logan abraçou o irmão pela primeira vez e pediu perdão por tudo o que havia feito. Admitiu que fora um péssimo irmão e que Romion era incrível. Ninguém conseguiu conter as lágrimas diante daquela cena. Depois de conversarem por um tempo, Romion deixou Logan sozinho. O protagonista olhou novamente pela janela e teve certeza de que não estava sonhando. Ele realmente havia voltado no tempo e dessa vez faria tudo diferente para salvar sua família. Uma empregada entrou no quarto por engano e se desculpou. Rick apareceu logo em seguida e pediu desculpas em nome dela. Mary não havia feito aquilo de propósito. No passado, Logan acharia aquilo insuportável. Agora, porém, ele percebeu como era ridículo o fato de todos agirem com tanto medo dele. Que vida miserável ele levava naquele tempo. Logan disse que não era nada e pediu que trouxessem papel e caneta. Rick e Mary entraram em pânico. Será que o jovem mestre realmente iria trabalhar agora? Quando trouxeram o que ele pediu, Logan agradeceu. Rick ficou chocado. O mestre acabara de agradecer por algo? Os servos pensaram que estavam sonhando. Mais uma vez, Logan percebeu o quanto havia sido desprezível. Pediu para que o deixassem sozinho para trabalhar.
Antes disso, porém, lembrou-se de que a guerra contra o Império aconteceria em 10 anos e seria ela que destruiria sua família, já enfraquecida e endividada. Seu objetivo agora era mudar não apenas quem fora no passado, mas também o destino de sua casa. Além disso, uma guerra interna em sua região, que aconteceria dali a 1 ano, seria o primeiro golpe contra a reputação de seu território. Depois de escrever e trabalhar por um tempo, Logan decidiu visitar o pai. No caminho, notou que os empregados desviavam o olhar para não encará-lo. Todos sabiam que Logan, antes, era capaz de arruinar a vida de alguém num simples capricho. Uma empregada que carregava roupas limpas tropeçou ao vê-lo e caiu no chão. A garota congelou apavorada. Ela acreditava que estava perdida, que seria punida. Mas em vez disso, Logan estendeu a mão e a ajudou a se levantar com gentileza. Para ela, aquilo parecia um milagre. Ao ver o rosto do mestre, a jovem implorou por sua vida e saiu correndo sem olhar para trás. Foi então que Logan percebeu que apenas agir de forma diferente não bastaria para mudar tudo de uma hora para outra. Afinal, seu rosto ainda carregava o sorriso ameaçador de um assassino. Quando chegou ao escritório do pai e anunciaram sua presença, Logan voltou a assumir uma expressão fria. Fazia mais de 20 anos que não via o barão. Ao entrar, o tratamento gelado era o esperado. O patriarca da casa McClane, Patrick McClane, não tinha motivo algum para respeitar o filho mais velho. Logan estava ali para pedir permissão para treinar isolado nas montanhas da propriedade da família. O protagonista ainda guardava as memórias de sua vida passada e sabia como era o treinamento de um cavaleiro, mas seu corpo atual era o de um jovem preguiçoso e sem disciplina. Além disso, precisava de dinheiro para mudar o destino da família, e tornar-se mais forte seria o primeiro passo. Ele sabia que precisava estar preparado, pois em 3 meses uma certa garota viria até eles. Patrick perguntou se Logan estava tentando fugir após a derrota para o irmão mais novo, Romian. Logan negou. Disse apenas que havia percebido o quanto era fraco e como desperdiçara o tempo até ali. Decidiu melhorar, mas Patrick já ouvira desculpas assim antes. Disse que não permitiria, pois o problema do filho não era apenas a falta de esforço. Logan esperava essa resposta. Ele admitiu que seu comportamento era o maior problema e afirmou que iria mudá-lo. O pai, cansado de ouvir mentiras, ordenou que ele saísse. O pedido foi negado. Era a consequência de tudo o que fizera. Mas Logan insistiu, dizendo que fora tolo e imaturo até então, e que através daquele treinamento daria o primeiro passo para mudar. Nenhum pai, por mais amargo que fosse, seria capaz de abandonar um filho. Então Patrick concedeu a última chance para que Logan provasse sua determinação. Antes de deixá-lo ir, perguntou se 3 meses seriam tempo suficiente para alcançar Romian. Logan respondeu com firmeza que o treinamento não era para vencer o irmão, e sim a si mesmo. Ao sair da sala, fazia muito tempo que Patrick não sentia respeito pelo próprio filho, mas Logan percebeu algo diferente. Mesmo sem ouvir nenhuma palavra de aprovação, ele sentiu que mudar valia a pena. Logan foi para as montanhas, onde permaneceria pelos próximos 3 meses. Seu objetivo era treinar o corpo e, acima de tudo, conquistar algo maior. Os verdadeiros guerreiros eram capazes de enfrentar até um dragão ao dominar a força vital contida em seus núcleos. 3 meses se passaram, e o protagonista treinou até o limite absoluto todos os dias, até que finalmente conseguiu formar seu núcleo. Algo que, em sua outra vida, só havia alcançado aos 40 anos. Com isso, ele podia ultrapassar os próprios limites físicos. No último dia de treinamento, ficou diante de uma árvore gigantesca e decidiu usar seu golpe mais poderoso. Concentrou toda a aura, transferindo a energia para a espada e para os músculos. O golpe era capaz de atravessar o ar e atingir o alvo com precisão devastadora, cortando-o completamente. Esse era o poder que havia conquistado no fim da vida passada, e agora podia utilizá-lo mesmo naquela idade. Ainda assim, o esforço cobrou um preço alto sobre seu corpo fraco. Isso só deveria ser usado como último recurso. Agora Logan podia voltar para casa e começar a fazer mudanças, e a primeira delas era trocar de roupa. Ele cheirava como um esgoto. Quando voltou para casa e foi visitar o pai para mostrar seu progresso, o guarda Dominon negou-lhe a entrada, dizendo que apenas aqueles com sangue direto da família McClane podiam passar sem autorização. Foi naquele dia que Logan percebeu que sua autoridade dentro da família estava em risco. Nesse momento, ele desafiou Dominon para um duelo e chocou todos os guardas do castelo ao derrotar com facilidade um soldado treinado. Esse era o resultado do seu treinamento e de seu conhecimento em combate, e serviria para impedir que outros guardas tentassem fazer o mesmo. Mais tarde, no escritório do pai, Logan e Patrick começaram a conversar. O pai disse que o que havia visto era impressionante, reconheceu o despertar do filho e perguntou o que havia acontecido durante o treinamento. O jovem pensou no fato de o pai ter assistido à luta
algo que nunca esperava, e respondeu que simplesmente se livrou da ganância e deixou tudo fluir. Enquanto continuava a treinar com essa mentalidade, chegou a um ponto em que pôde sentir a força preenchendo-o por dentro. Logan refletiu que, mesmo que parecesse mentira, essa era uma percepção que havia obtido em sua vida passada. Só depois de desistir de vingar sua família, foi que conseguiu se tornar um usuário de força, e que só havia despertado depois dos 40 anos. O pai pareceu impressionado com o fato de uma simples realização ter causado tamanha mudança, e afirmou que o filho realmente havia mudado. No entanto, ficou furioso ao saber que, depois de tal avanço, a primeira coisa que o rapaz fez foi atacar um cavaleiro. Logan insistiu que o homem mereceu o que recebeu e perguntou se o pai tinha ouvido a história completa através dos outros soldados. Patrick disse que sim, mas que ainda achava que aquelas medidas não eram necessárias. Logan respondeu que eram, surpreendendo o pai. Afinal, o homem estava tentando enganar o sangue de seu senhor e fazê-lo de tolo. Se deixassem aquilo passar, o soldado se tornaria um veneno para a disciplina da família. O jovem então refletiu que a hierarquia é a base que permite o funcionamento de uma organização, e quando ela é abalada, toda a estrutura enfraquece. Após 10 anos como mercenário, aprendera que ao lidar com um grupo de homens armados, era preciso impor ordem de uma só vez. O que aconteceu naquele dia serviria de lição para os outros cavaleiros. O pai continuou dizendo que Dominon era o principal culpado, já que havia falhado em seu dever e tentado enganar Logan, mas que o filho fez foi muito arriscado e que, por ora, o melhor seria conter-se. Logan ficou surpreso com a facilidade com que o pai o perdoou, algo completamente diferente da vida anterior. Vendo a expressão do filho, o pai até brincou perguntando se ele queria ser punido. Logan respondeu que estava bem. Patrick prosseguiu dizendo que, embora não achasse o que ele fez correto, ele nunca deveria agir assim novamente sem permissão, já que nem sequer havia recebido oficialmente seu título. Logan respondeu respeitosamente que se lembraria disso. Logo depois, o pai anunciou que sua noiva, Reina, viria visitá-los em breve. No início, o jovem pareceu surpreso com a notícia, mas não era surpresa. Era pura empolgação, pois o dia de conseguir o dinheiro finalmente estava chegando. E, pontualmente, a princesa Reina Wolf foi apresentada. Todas as damas presentes ficaram sem palavras, e todos os guardas invejaram Logan. Quando ela se aproximou, cumprimentou o Lord McLean com elegância, dizendo que fazia muito tempo e perguntando sobre o bem-estar dele. O patriarca, impressionado com a beleza de Reina, comentou como ela havia se tornado uma mulher linda desde a última vez que a vira. Rick também a observava de longe, admirado ao vê-la adulta. No entanto, olhou para o jovem mestre Logan, que não parecia nem um pouco impressionado com sua presença. Reina disse que trazia uma carta confiada a ela pelo conde, seu pai, e começou a lê-la. A carta era endereçada ao barão Patrick McLean e era tão entediante que, nos 30 minutos seguintes, até os guardas quase adormeceram. No entanto, a conclusão da carta trouxe todos de volta à realidade. O pedido final era que, por certas circunstâncias inevitáveis, o casamento arranjado entre Reina e Logan fosse cancelado. Ao ouvir tudo isso, Logan concluiu que a mensagem era simples. Eles acreditavam que Patrick McLean se tornaria um usuário de aura mais poderoso, mas, em vez disso, ele havia ficado preso como um cavaleiro de alta patente por mais de 20 anos. E para ser sincero, Logan era um fracasso, então não fazia sentido que o clã Wolf se unisse aos McLean. Portanto, preferiam seguir caminhos separados. Patrick ficou furioso, pois estavam rompendo o noivado sem motivo aparente. Ele entendeu que os Wolves estavam tentando humilhar os McLean. Reina respondeu que não era o caso, dizendo que ela mesma pediu para ser a mensageira, justamente porque temia que Patrick chegasse a essa conclusão. Queria, portanto, esclarecer o mal-entendido. Ela então falou sobre as lembranças vívidas de seu ano na residência dos McLean quando criança, das boas memórias que tinha com Logan naquele lugar bonito e tranquilo, e de como não queria abrir mão desses momentos preciosos. No entanto, não podia fazer nada, pois estava presa às ordens da própria família e não tinha escolha a não ser seguir as decisões de seus superiores. Assim, o máximo que podia fazer era ir pessoalmente se desculpar com Logan e Patrick. Todos ficaram impressionados com suas palavras, dizendo que seu coração era tão belo quanto seu rosto. Todos, exceto Logan, sua madrasta Mary e Kyros. Logan, então, perguntou diretamente à Reina qual era exatamente o motivo do rompimento. Disse que gostaria de saber quais eram essas supostas circunstâncias inevitáveis. Enquanto isso, Logan pensava em sua madrasta, mãe biológica de Honian, e em como ela sempre o via como inimigo por causa da sucessão.
Ele pensou que ela não se envolveria, mas parece que a honra da família era outro assunto. Ronyan pediu desculpas novamente e desviou da pergunta, dizendo que não sabia o motivo do rompimento e que, por ser apenas alguém que se casaria com outra família, seu pai não discutia assuntos importantes com ela. Mary ficou furiosa e concluiu que, levando tudo em conta, entendia por que Reina viera anunciar o rompimento sem motivo aparente. Assustada, com o vestido branco agora manchado, Reina olhou para os McLean e anunciou que, pelo transtorno causado, os Wolves estavam dispostos a pagar 3 milhões de moedas de ouro como compensação pelo fim do noivado. Ao ouvir isso, o administrador financeiro, Dwayne Filsner McLean, quase teve um colapso, e Logan também ficou animado, achando que finalmente colocaria as mãos no dinheiro. Mas isso não aconteceu. Patrick quase explodiu de raiva, perguntando como ela ousava propor tal coisa. Um cavaleiro da casa Wolf se colocou à frente da princesa Reina para protegê-la e implorou ao patriarca que se acalmasse. Patrick perguntou se ele era um cavaleiro de alta patente como ele, elogiando o fato de alguém tão jovem ter chegado tão longe, e continuou dizendo que talvez ferir a estrela ascendente da família Wolf fosse uma troca justa pela desonra dos McLean. O cavaleiro respondeu que seu mestre, Kyron Wolf, considerava o Lord McLean um homem honrado e que ele jamais atacaria uma jovem princesa ou alguém mais novo. Reina então disse que também não desejava comprar honra com dinheiro, pedindo que aceitassem o ouro como um gesto sincero para manter a amizade entre as duas famílias. O Lord McLean rangeu os dentes, percebendo que, se insistisse, acabaria parecendo um homem sem honra. Ele entendeu que era exatamente por isso que Kieran havia enviado aqueles jovens. Patrick continuou dizendo que um visitante é um visitante, mesmo que traga má sorte, e afirmou que os McLean não eram do tipo que perseguiam convidados. No entanto, não aceitaria a oferta unilateral dos Wolf à casa McLean, pediu apenas uma coisa: que a mensageira, princesa Reina Wolf, se desculpasse formalmente com seu filho. Patrick também deixou claro que recusaria qualquer outro tipo de compensação. Depois disso, Logan interveio dizendo que, como parte diretamente envolvida, tinha um pedido a fazer. Logan refletiu que precisavam aceitar o dinheiro, achando loucura deixá-los ir embora apenas com palavras, especialmente considerando que 3 milhões de moedas de ouro representavam o orçamento anual da casa McLean. Além disso, metade dos fundos atuais vinha da família de sua madrasta, os Kierans. Ele pensou que iriam à falência assim que esse apoio fosse cortado. E por quê? Por honra? Achava que todos haviam perdido o juízo e que precisavam aceitar aquele dinheiro de qualquer jeito. Então começou a conversar com o pai e disse que gostaria de aceitar os termos de desculpas dos Wolf. Patrick se enfureceu novamente, perguntando se Logan queria fazê-lo voltar atrás em suas próprias palavras. Logan pensou na pressão que o pai enfrentava, lembrando que, mesmo sem aura, ainda era um cavaleiro de alta patente. Mas infelizmente isso não era nada comparado a outros do reino, e pensou que se o pai não conseguisse lidar com isso, nunca seria capaz de avançar. Patrick disse ao jovem que a casa McLean não era tão pobre a ponto de precisar abandonar a honra por dinheiro. Logan suspirou fundo e respondeu que, na verdade, eles eram exatamente assim. Continuou argumentando que a casa McLean devia ao banco 3 milhões de moedas de ouro naquele momento. Um ano de juros representava cerca de 150 mil moedas, e sem o dinheiro dos Kyrans já teriam falido há muito tempo. Eram a maior família de mendigos do reino. Na verdade, deviam mais de 2 milhões de moedas ao próprio reino, ao qual serviam como lordes. Portanto, resolver o assunto com um simples pedido de desculpas só faria rumores se espalharem de que eles se curvaram aos Wolf. Reina interveio, dizendo que a casa Wolf não era uma família irracional e que respeitava profundamente a honra das outras casas. Diante disso, Logan perguntou se ela não achava ridículo falar de racionalidade, sendo ela quem viera unilateralmente romper o noivado. Uma lembrança da vida passada de Logan surgiu, quando ele acreditava que Reina realmente estava triste com o rompimento inevitável. Mas isso foi antes de um certo incidente. Reina e Logan estavam sozinhos em um quarto, e ela o agradeceu por ter vindo. Reina disse que, mesmo terminando as coisas naquele dia, ainda queria criar uma última lembrança com ele. Logan, achando que sua vida como mestre havia acabado, pediu que Reina fugisse com ele naquela noite. Foi então que ela lançou uma faca em seu rosto, forçando-o a sacar a espada para se defender. Reina rasgou o próprio vestido e, tentando envergonhá-lo, perguntou se ele realmente achava que alguém como ela pertencia a alguém como ele. Em seguida, mandou que aprendesse o próprio lugar e desaparecesse. Perguntou por que ele ainda carregava uma espada, já que havia perdido para uma criança, e disse que ele acabara de facilitar as coisas para ela. Logan não entendeu o que estava acontecendo, e Reina começou a gritar enquanto uma tempestade rugia lá fora.
Ela o acusou de ter se tornado agressivo e de tentar se aproveitar dela. E como ele já estava com a espada empunhada, era uma mentira fácil de acreditar. O jovem lembrou que já era culpado de tantos erros que nem mesmo a família acreditou nele, e como resultado, os McLean foram obrigados a pedir desculpas aos Wolfe e pagar uma compensação alta. Ele pensou que, por causa dela, nunca mais conseguiu confiar em mulheres, chamando Reina de víbora, mas jurando que, dessa vez, ela não escaparia impune. Após esses acontecimentos, Logan pensou em seu plano e em como iria mudar sua reputação dentro da família, acreditando que mostrando gradualmente sua mudança, conseguiria convencê-los. E assim todos mudariam também. Mas parecia que a luta com Dominon o havia feito perceber algo. Os soldados ignoravam quando alguém o desrespeitava, e os rumores de que ele havia perdido para o irmão se espalharam enquanto estava fora. Portanto, não era possível transformar a família apenas conquistando o reconhecimento de pessoas assim. Com apenas 9 meses até o início da guerra regional, sua reputação não importava mais. A única coisa que importava era salvar sua família. Logan deixou o orgulho de lado e disse à Reina que aceitaria a compensação da casa Wolfe, ignorando a vontade da própria família. Reina ficou sem palavras. O patriarca ficou furioso e perguntou como ele ousava desafiar sua autoridade. Logan respondeu que não ficaria satisfeito com meras desculpas vazias, deixando o pai sem reação. Continuou dizendo que a honra deles não podia ser comprada com palavras levadas pelo vento. O valor disso seria tão leve quanto essas mesmas palavras. Diante disso, Reina tentou contornar a situação e disse que a casa Wolfe desejava obedecer à vontade do barão, da casa McLean. Então perguntou a Patrick qual era sua decisão. Logan percebeu a jogada e pensou que tudo o que ela dizia era para salvar a reputação do próprio pai, provavelmente morrendo de medo de ter que pagar as 3 milhões de moedas. O patriarca, olhando para a Reina de cima a baixo, declarou que, como representante da casa McLean, estava satisfeito apenas com um pedido de desculpas sincero. No entanto, deixaria que Logan decidisse se o pedido era realmente sincero ou não. Ao ouvir isso, sua madrasta Marion ficou furiosa. Patrick se voltou novamente para o jovem e disse que pensasse bem, pois se aceitasse dinheiro por sua desonra, estaria abrindo caminho para que a honra fosse vendida no futuro. Logan, sem hesitar, decidiu que não poderia ceder ao pai nessa questão e declarou que, como parte envolvida no rompimento, aceitava a compensação oferecida pela casa Wolfe. Isso surpreendeu Marion e deixou Reina visivelmente abalada. Depois que Logan fez sua escolha, o pai, decepcionado, disse que pensava que ele havia melhorado um pouco, mas, na verdade, tinha mudado para pior. Acrescentou ainda que era sua culpa por não tê-lo ensinado o verdadeiro valor da honra. Logan, embora não dissesse isso em voz alta, acreditava que tudo o que fazia era pelo bem da família. Em seu quarto, após receber a generosa compensação de Reina, o jovem foi interrompido por uma batida na porta. Pensando que fosse Rick, convidou a pessoa a entrar. Mas em vez disso, era Duane, o conselheiro financeiro da família. Ao vê-lo ali, Logan se perguntou o que ele queria. Em seus pensamentos, Duane recordou como, sendo o responsável pelas finanças, precisava administrar as propriedades McLean com um orçamento cada vez menor. Tinha que lidar tanto com os soldados pedindo novas armas, quanto com os servos ficando sem suprimentos para o inverno. Para compensar a falta de dinheiro, vivia implorando aos patriarcas. Perguntava-se se era realmente um conselheiro financeiro ou um rei dos mendigos. E pensava que, se aquela não fosse sua cidade natal, já teria pedido demissão há muito tempo. No entanto, agora, tinha a chance de descansar em paz por alguns anos. Achava que a única pessoa em seu caminho era aquele idiota, pensando consigo mesmo que Logan teria de dividir os 3 milhões com ele. Duane disse ao jovem que havia passado apenas para cumprimentá-lo, já que ele havia causado uma ótima impressão no dia anterior. Considerando o modo como se defendeu e não cedeu nem um pouco à pressão injusta dos outros, ele era realmente um aprendiz incrível, digno de ser o herdeiro da família McLean. Enquanto falava, Duane imaginava que seus elogios haviam tocado profundamente Logan. Afinal, o rapaz nunca havia recebido elogios antes, já que só costumava causar problemas. Duane achava que seria fácil convencê-lo a entregar o dinheiro, mas Logan não demonstrou o menor interesse. O conselheiro continuou dizendo que, em tempos difíceis como aqueles, 3 milhões em ouro eram como chuva no deserto, e que a esperteza de Logan havia permitido à família respirar aliviada mais uma vez. O jovem permaneceu com expressão neutra, dizendo que não via motivo para a família se sentir aliviada, já que aquele dinheiro era dele. Ao ouvir isso, Duane perdeu todas as esperanças.
Pensou que Logan realmente usaria todo o dinheiro para si mesmo, mas tentou manter a calma. Afinal, em 20 anos como conselheiro financeiro dos McLean, a subserviência havia se tornado um hábito natural, e aquela situação não seria diferente. Então ele começou a chorar, deixando Logan um pouco surpreso, que perguntou se a situação da família estava realmente tão ruim assim. Duane explicou que não sabia se ele estava ciente, mas a família devia 3 milhões de ouro ao Banco Cooper. Ele pretendia continuar explicando que apenas os juros já somavam 150 mil em ouro, mas Logan o interrompeu, completando a frase. Duane, surpreso, perguntou se ele já sabia disso, e o jovem respondeu que os juros não deveriam ser um problema. Afinal, era a época de colheita, e o dinheiro obtido seria suficiente para pagar. Duane tentou convencê-lo de que apenas administrar o baronato já custava uma fortuna e que eles viviam no limite do orçamento. Disse que, se Logan ajudasse um pouco, as coisas poderiam melhorar. Mas foi interrompido novamente pelo jovem, que não queria ouvir mais nada. Duane perguntou por que ele não ajudaria, já que pensava que Logan estava contra o barão justamente pelo bem da família. Logan concordou, dizendo que usaria o dinheiro pelo bem da família, mas não para cobrir as despesas imediatas do baronato. Em vez disso, precisava se preparar para o futuro. Furioso, Duane pensou que Logan não fazia ideia do que estava dizendo e que deveria simplesmente entregar o dinheiro ali mesmo. Logan então perguntou se Duane estava certo ao dizer que, mesmo que ele pagasse as dívidas da família, isso não mudaria muita coisa. Duane argumentou que um orçamento maior tornaria a administração mais fácil por pelo menos alguns anos. O jovem então perguntou o que aconteceria depois disso, dizendo que mesmo que fosse verdade, eles voltariam a se endividar, já que não tinham nenhum produto especial para vender. Concluiu que aquilo era um ciclo vicioso e que estava tentando quebrá-lo com um plano próprio, para o qual também precisava do dinheiro. Duane ficou boquiaberto, perguntando-se se aquele era realmente o mesmo delinquente que conhecia, achando que Logan era apenas um garoto que não se importava com os assuntos da família. O jovem então disse que tinha um favor a pedir a Duane e que, se ele o ajudasse, poderia até dividir uma parte do dinheiro, ajudando a pagar algumas das despesas da família. Duane perguntou o que ele precisava e Logan respondeu que precisava reunir alguns mercenários. Mais tarde, ele conversou com Rick. Parecia estar se preparando para partir novamente, e Rick perguntou para onde ele pretendia ir, dizendo que nem fazia tanto tempo desde que voltara do treinamento isolado. Logan respondeu que estava indo ganhar dinheiro. Rick comentou que ele já tinha uma boa quantia, mas Logan insistiu que precisava de mais. Acrescentou que o patriarca certamente não o deixaria sair naquele momento, já que o clima no castelo estava extremamente tenso. Mas Logan respondeu que não pediria nada ao pai. Disse que sairia em silêncio. Rick ficou chocado, mas Logan não se importou. Pensou que, se não pudesse mudar sua reputação agora, nunca conseguiria, então precisava reunir forças fora dali. Por sorte, ele sabia o que estava acontecendo. No mundo exterior, assim como em sua vida passada, quando for expulso da família, e concluiu que o primeiro passo seria encontrar uma certa pessoa. Rick tentou fazê-lo mudar de ideia, dizendo que ele não estava pensando direito e que se tornar um fugitivo naquele momento não traria benefício algum. Logan se irritou com a insistência do mordomo, que perguntou o que ele planejava fazer se simplesmente fugisse. Rick chegou a dizer que, se ele realmente fosse embora, que pelo menos o pisoteasse no caminho, já que parecia não se importar. O jovem respondeu que tudo ficaria bem para o amigo, pois escreveria uma carta ao pai garantindo que ninguém o culparia. Rick perguntou o que ele escreveria, mas Logan apenas sorriu. Rick suspirou, aliviado. Depois que Logan desapareceu, Rick levou a carta ao patriarca, que parecia prestes a transformar o castelo em um campo de guerra. A carta começava com uma saudação formal e dizia que, de coração partido por causa do noivado, Logan havia decidido sair para tomar um pouco de ar, mas que voltaria em breve. Assinada, Logan McLean. Depois disso, o pobre Rick chorou, desejando o retorno do jovem. A história da família McLean então foi revelada. Apenas 200 anos antes, a família não possuía o mesmo status de agora. Suas vastas terras se estendiam até os condados vizinhos, e eram reverenciados como governantes da região sudoeste do Reino de Grandia. Mas até chegar ao atual Lord, Patrick McLean, o trabalho inútil das últimas 3 gerações de antepassados fez com que o título fosse rebaixado e o território diminuísse consideravelmente. O grande depósito de grãos, antes chamado de Planícies McLean, foi entregue a um poderoso vassalo, e as terras férteis foram divididas entre outros.
O local que restou para os McLean, como se tivessem sido expulsos, era uma terra árida e seca próxima às montanhas do sul, o que os condenou à dificuldade financeira. Não havia produtos regionais de destaque, e as minas de cobre comuns em territórios montanhosos inexistiam por lá. Logan pensou que, mesmo que vencessem a guerra regional, ainda precisariam continuar pedindo ajuda aos Cairo. Para encerrar aquele ciclo vicioso, ele precisaria de muito dinheiro, muito mais do que os 3 milhões que já tinha. Disse que havia alguém que poderia ajudá-lo. Ao entrar em Cairo, a maior cidade comercial do reino de Grândia, diversas vozes chamavam os clientes, oferecendo anéis, escudos e até frutas e legumes frescos. O jovem pensou que visitar o local o fazia lembrar de como o baronato McLean era isolado. Em seguida, comentou consigo mesmo que, de acordo com suas lembranças, a pessoa que procurava havia passado a juventude em Cairo e que lhe disseram que o homem morava por perto. O homem que procurava, seu besouro dourado, Philip Claude, era uma figura-chave do Império Ares, a nação mais poderosa do continente. Era um poder centralizado baseado no mérito, onde desde que alguém tivesse talento, independentemente de idade ou gênero, tinha a chance de prosperar. Era um país em que até estrangeiros podiam desfrutar de riqueza e poder. Um exemplo perfeito disso era o próprio Philip Claude, oriundo do reino de Grandia. Ele era um dos comerciantes mais ricos que se mudaram para o Império e o maior negociante de armas do continente. Conhecido como o traidor de Grandia na realidade, apesar do apelido de Besouro Dourado, ele apoiava pessoas de sua terra natal e usava seu dinheiro para manter viva a soberania de Grandia. Enquanto caminhava pelas ruas, Logan avistou uma pessoa e se perguntou se era ele. O rapaz no meio da rua acabara de ser enganado e se perguntava como sobreviveria sem um único centavo. Logan o observou, lembrando-se de ter ouvido que o negócio do homem havia falido por causa de um golpe, mas ver a cena com os próprios olhos era muito pior do que imaginava. Quando o rapaz começou a pensar em desistir da vida, Logan se aproximou e tentou puxar conversa, perguntando se ele era Philip Claude. Philip confirmou, desconfiado, e perguntou quem ele era, percebendo pelos olhos vermelhos e pelo olhar firme que podia ser perigoso. Logan disse que queria conversar por 1 minuto, mas Philip continuou cético, questionando como o jovem sabia seu nome. Naquele momento, Philip percebeu uma forte emoção no olhar do outro. Era ganância. Philip começou a teorizar que, pelo momento e pela armadura antiga, Logan devia ser um mercenário ou bandido. Logan tentou explicar suas intenções, mas Philip se desesperou, gritando que a data de pagamento ainda não havia chegado e que sua propriedade comercial seria finalizada em 3 dias, então que ele voltasse depois. Logan garantiu que não estava ali para cobrar nada, mas Philip, exaltado, repetiu que suas vendas ainda não haviam sido processadas e mandou o jovem ir embora mais uma vez. Logan tentou acalmá-lo, dizendo que não estava ali para cobrar, mas para investir dinheiro, deixando Philip em choque. Quando perguntou se era isso mesmo, investir nele, Logan confirmou. Philip pensou que, se ele não vier a cobrar, só podia ser um lunático. Alguém louco por querer investir em alguém como ele, que havia falhado completamente. Mas ao mesmo tempo, perguntou se Logan estava falando sério e quanto queria investir. Logan devolveu a pergunta, perguntando quanto ele precisava, e afirmou que o ajudaria o suficiente para quitar suas dívidas e se reerguer. Philip, ainda desconfiado, analisou a expressão de Logan e a sujeira em sua armadura, concluindo que ele devia ter vindo de muito longe. Então caiu em si. Logan tentou perguntar novamente quanto ele precisava, mas Philip o interrompeu, chamando-o de canalha repugnante. Disse que, se a intenção era enganá-lo, ele deveria ter se preparado melhor, como os outros trapaceiros que já haviam o ludibriado. Acrescentou que Logan não parecia investidor algum e que, pelo brasão em sua armadura, devia pertencer ao baronato McLean, no sudoeste. Para Philip, aquela era apenas uma família de mendigos que vivia à custa de parentes ricos. Como poderiam investir se mal conseguiam pagar as próprias dívidas? Além disso, disse que se Logan estivesse fingindo ser nobre, seria executado, e reclamou que havia escolhido a pessoa errada, pois estava completamente falido. Logan analisou a situação de outro ponto de vista, pensando que, mesmo arruinado, Philip ainda demonstrava bom julgamento, como se esperava de um futuro magnata. Perguntou-se como poderia acalmar o homem, enquanto Philip reclamava no meio da rua que não tinha dinheiro nem para comer, muito menos para morrer. Nesse instante, Logan teve uma ideia. Pediu que Philip prestasse atenção por um momento e mostrou-lhe sua aura, deixando-o perplexo. Philip pensou que alguém tão talentoso, que havia despertado sua força tão cedo,
Seria louco de desperdiçar tudo aquilo em um golpe. Ele se desculpou, dizendo que muita coisa havia acontecido e que estava um pouco sensível, e perguntou qual era o interesse de Logan nele. Logan disse que queria contratá-lo para sempre e, como bônus, pagar suas dívidas. Philip voltou a ficar desconfiado, perguntando se a família McLean tinha dinheiro para algo assim. Logan perguntou o valor da dívida do jovem, estimando cerca de 250 mil, e disse que pagaria essa quantia e ainda lhe daria mais 300 mil, mostrando o dinheiro que carregava consigo. Philip olhou para Logan e pensou que ele era um anjo, então assinou o contrato. Os termos eram os seguintes: se o subordinado, Philip, tentasse prejudicar o chefe de propósito, sentiria uma dor terrível, como se sua alma estivesse sendo dilacerada. Uma formalidade quase irreal. A feiticeira que selou o contrato disse a Philip que, se não gostasse, deveria se esforçar para despertar e se tornar pelo menos um cavaleiro de alta patente, ou pagar a um mago de 4 círculos, ou contratar alguém por centenas de vezes o valor do contrato para quebrar a maldição, deixando Philip sem palavras. Ela os dispensou, dizendo para ele aparecer de novo, e Philip se perguntou se não havia acabado de ser enganado. Ele achou que estava delirando quando imaginou Logan como um anjo, especialmente agora que percebia ter pago uma fortuna por um contrato mágico apenas para torná-lo seu salvador, quando uma única página daquele contrato valia 30 escravos. Logan acrescentou que eles ainda não podiam confiar um no outro, já que mal se conheciam, e que, se fosse investir uma fortuna, precisava de uma garantia razoável. Garantiu que assim que criassem confiança, as coisas seriam diferentes. Disse que se livraria do contrato, e estendeu a mão num gesto de camaradagem. Philip achou aquele contrato uma bagunça, sem detalhes de prazos ou condições. Mas não tinha escolha se não confiar em Logan por enquanto, então apertou sua mão. Perguntou o que Logan precisava que ele fizesse, e o jovem respondeu que primeiro precisavam comprar carne de monstro. Ao ouvir isso, Philip o chamou de louco. Logan achou a reação normal, já que o sangue e a carne de monstros continham veneno, então queimá-los era o mais sensato. No entanto, em alguns anos, a situação mudaria drasticamente. Assim que a notícia se espalhou de que era possível fabricar um neutralizador de sangue de monstro com ingredientes comuns, algumas regiões com escassez de alimentos começaram a consumir essas criaturas. Naquele inverno, começaram a tratar deficiências após o consumo do monstro Kellogg. Até pessoas com ferimentos que causavam infertilidade começaram a apresentar melhoras. Um ano depois, a Torre Real de Magia confirmou tudo. O Kellogg desapareceu do mapa em todo o continente, pois a espécie foi completamente extinta depois que as pesquisas revelaram seus efeitos benéficos sobre a vitalidade. Com isso em mente, Logan pensou que poderia facilmente multiplicar seus 3 milhões, ou até mais, dependendo do que conseguisse. Andando ao lado de um maluco como aquele, Philip olhou para Logan decepcionado, perguntando-se se não seria melhor simplesmente fugir dali. Em uma taverna, Philip e o jovem começaram a discutir o que fazer a seguir. Logan disse que queria comprar carne de monstro no valor de 1 milhão em ouro, e Philip achou que ele havia enlouquecido de vez. O guerreiro pediu calma, garantindo que lucraria mesmo gastando tanto. Philip disse ser contra a ideia e perguntou se ele tinha certeza do que estava fazendo. Logan respondeu que sim. Então Philip perguntou qual era o preço médio por unidade para comprar carne de Kellogg. E Logan explicou que ela não valia nada no momento, que as pessoas estavam queimando os corpos por falta de compradores. Disse que, se mandasse alguém de nível 0 buscar os corpos, custaria cerca de 200 moedas por causa das taxas de transporte do reino, que eram cobradas por unidade. Isso significava que, se trouxessem vários Kellogg's de uma vez, o transporte sairia muito mais barato. Philip ficou impressionado com o fato de Logan pensar até nas taxas de transporte, e concordou que ele tinha razão quanto aos custos. Perguntou se, com esse preço por unidade e um orçamento de 1 milhão em mente, Logan pretendia contratar uma guilda de mercenários para caçar monstros por todo o reino e comprar tudo deles. Logan confirmou e perguntou se via algum problema nisso. Philip explicou que o plano estava completamente errado, já que toda a carne de monstro estava sendo descartada naquele momento. Disse que Logan deveria contratar uma guilda de comerciantes pelo preço da carne comum e tudo seria resolvido. Acrescentou que existiam comerciantes dispostos a vender qualquer coisa por dinheiro, mesmo que fosse lixo destinado à fogueira. Eles o trariam para ele. O jovem estava tão confiante que chegou a afirmar que, assim que fizessem o pedido, provavelmente trariam toda a carne de Kellogg do reino, já cortada e pronta. Logan ficou impressionado com a ideia de Philip, achando que seu investimento já estava começando a render frutos. Um pouco desconfiado, chamou Philip de moleque adorável, por algum motivo. Philip, por sua vez, disse para ele não se preocupar mais com o dinheiro e deixar tudo em suas mãos. Afinal, sua fé agora dependia do futuro de Logan. Em seguida,
O jovem entregou a Philip uma lista de diversos itens, cartuchos de madeira de ferro, molas e cola, e ordenou que permanecesse em Keighley comprando tudo em grandes quantidades. Philip, porém, voltou a ficar cético e perguntou se Logan pretendia abrir uma fábrica de brinquedos. O jovem respondeu que tinha algo bem melhor em mente. Na verdade, Logan estava mandando Philip adquirir matérias-primas para fabricar armas de guerra, lembrando-se de como esses armamentos haviam sido usados na invasão do Reino de Grandia em sua vida passada. Dependendo das condições de batalha, um único soldado poderia enfrentar até mesmo um cavaleiro com aquelas armas. Ele também se lembrou de que havia pedido a Duane que contratasse mercenários antes de sua chegada. Então apenas colocar essas armas nas mãos deles já seria o suficiente para obter vantagem na guerra regional. Mas antes disso, ele precisava encontrar um artesão capaz de fabricar as armas e um instrutor que pudesse treinar os mercenários. 2 dias depois, em Harren, a cidade dos mercenários, Logan conversava com Kaisalon, um mercenário de rank A, tentando contratá-lo como instrutor. Kaisalon, no entanto, afirmou nunca ter treinado ninguém de forma produtiva. Logan insistiu, dizendo que o trabalho não seria tão difícil, já que ele apenas treinaria os mercenários de rank C que ele mesmo havia contratado. Ainda relutante, Kaisalon explicou que, ao contrário do que Logan parecia ter ouvido, tudo o que ele havia feito até então era orientar alguns jovens, e que o ideal seria confiar essa tarefa a instrutores profissionais. Mas Logan sabia que Kaisalon não poderia enganá-lo. Ele conhecia bem aquele homem, pois havia trabalhado com ele em sua vida anterior. Sabia que Kaisalon era capaz de manejar qualquer arma existente e, além disso, possuía grande habilidade com cavalos. No entanto, onde realmente brilhava era como instrutor. Afinal, o esquadrão de mercenários que ele treinou após se aposentar por causa de um ferimento grave era mais habilidoso do que qualquer outro. Mesmo assim, o homem parecia desinteressado. Logan ofereceu 4.000 moedas de ouro pelo serviço. Kaisalon fez jogo duro e recusou. O jovem aumentou a proposta para 6.000, mas o mercenário continuou negando. Subiu para 7.000, e o homem teimoso continuou recusando, dizendo que dinheiro não comprava tudo. Então Logan elevou a oferta para 8.000. Nesse momento, Kaisalon finalmente cedeu e aceitou, até agradecendo de antemão. Durante a conversa, Logan revelou ser o primogênito da família do Barão MacLean e perguntou se Kaisalon não tinha curiosidade sobre o motivo de ele estar contratando mercenários do interior. O mercenário respondeu que não se importava, contanto que fosse pago. Enquanto caminhavam pelas ruas, viram um homem chicoteando um grupo de pessoas e gritando que, se ele se atrasasse, os mataria a todos. Kaisalon comentou que, como Logan provavelmente já sabia, Harren era conhecida como a cidade dos mercenários e dos escravos, e que veriam muito mais daquilo dali em diante. A partir daquele ponto, a cidade se transformava em um grande mercado de escravos. Logan respondeu que conhecia bem a situação e pensou em comprar um escravo naquele mesmo mercado. Um comerciante o observou, achando que ele era apenas um nobre ingênuo do campo, e o chamou para mostrar suas mercadorias, dizendo que oferecia escravos por preços imbatíveis. Mas ao ver Kaisalon, ficou apavorado. Logan relaxou, concluindo que havia valido totalmente a pena contratá-lo. Ele chegou a uma loja com mais guardas que as outras e logo percebeu que estava no lugar certo. Um velho comerciante o recebeu, dizendo que imaginava que o jovem sabia no que estava se metendo. Logan respondeu que estava ali para comprar um anão. O comerciante confirmou que ele havia vindo ao lugar certo e explicou que raças de outros mundos eram raras, por isso eram tratadas com tanto cuidado, convidando-o a se aproximar. Em seguida, mostrou-lhe um par de elfos, comentando que tinham sido muito difíceis de conseguir e perguntando se ele já tinha visto elfos antes. O velho tentou continuar a apresentação, mas Logan não demonstrou o menor interesse. Disse apenas para entregar o anão acorrentado que estava no fundo do local. O comerciante respondeu que era óbvio que se tratava de um anão, pelo aspecto físico, e que ele teria muitos usos para o jovem. Afinal, mesmo entre os anões, conhecidos como grandes artesãos, aquele era um dos poucos com nível de especialista. Logan se surpreendeu um pouco. Sempre acreditou que os anões nasciam com habilidades manuais incríveis, uma raça que criava e consertava objetos, encontrando propósito nisso desde a juventude até a velhice. E um anão especialista estava acima de suas expectativas. Assim, ele não teria de se preocupar com o trabalho que planejava dar ao sujeito. Logan perguntou o preço, e o comerciante respondeu que, por ser um especialista, o valor inicial seria de pelo menos 200.000 moedas de ouro.
O jovem o olhou de cima a baixo e perguntou se ele tinha cara de idiota. O velho quase perdeu o fôlego e baixou o preço em 50.000 moedas. Kaisalon ficou impressionado com a rapidez com que Logan fez o homem ceder. O anão olhou para Logan e comentou que o que ele fez foi cruel, mas o jovem achou que era apenas o básico. O anão perguntou para onde estavam indo agora, e Logan respondeu que o levaria para a propriedade Macklin, no sudoeste, e que ele faria os trabalhos que lhe seriam pedidos. O anão concordou sem discutir. Era exatamente como Logan esperava. Os anões eram famosos por suas habilidades manuais, mas os anões escravos não, pois embora fossem uma raça de artesãos, sem paixão não criavam verdadeiras obras de arte. Logan queria despertar essa paixão dentro dele e prometeu que, se dedicasse pelos próximos 20 anos, o enviaria de volta às montanhas. E 20 anos não eram nada para a raça dos anões. O anão ficou feliz com a promessa e tentou agradecer quando, de repente, outro escravo se soltou e começou a correr de seu mestre. Logan observou a cena, mas o fugitivo não foi longe. Um soldado conseguiu alcançá-lo. O jovem achou o escravo familiar, um rapaz de cabelo azul e olhos da mesma cor. De repente, ele se lembrou e acabou pensando alto, deixando Kaisalon curioso. Logan se perguntou como era possível encontrar um matador de nobres ali. Isso o fez recordar sua vida passada, quando um usuário de aura incrivelmente poderoso havia ganhado fama no reino. Antes, um escravo, ele havia fugido após assassinar seus mestres, iniciando uma onda de mortes contra nobres e cavaleiros. Depois, desapareceu por 10 anos. Quando reapareceu, dominava a aura, prova de que havia transcendido a humanidade, e fez disso sua missão de vida: eliminar todos os nobres que encontrasse, ganhando o título de Matador de Nobres. Logan refletiu que o incidente da fuga do escravo havia ocorrido cerca de 1 ano depois de ele se tornar mercenário. Então, por essa linha do tempo, o rapaz ainda deveria ser um escravo. Se o libertasse agora, teria ao seu lado um futuro usuário de aura. O problema é que ele era um assassino implacável. O jovem pensou que, caso se tornasse uma arma descontrolada, bastaria mantê-lo preso. Quando o mestre tentou atacar novamente o garoto, Logan sacou a espada e bloqueou o golpe em sua perna, surpreendendo o agressor. Nesse instante, notou o brasão da família no uniforme do homem. O comerciante, constrangido, disse que o produto não estava obedecendo e que precisava encontrar um método de treinamento. Perguntou como poderia ajudar. Logan respondeu que queria comprar alguns escravos, referindo-se às 2 crianças, mas o homem avisou que, por serem raras, uma ruiva e a outra de olhos azuis, o preço era alto, e perguntou se ele tinha certeza. Logan insistiu em saber o valor, e o comerciante informou que custavam pelo menos 10.000 moedas de ouro cada uma. O jovem achou um absurdo. Um escravo adulto forte custava cerca de 300 moedas, e aquele sujeito ainda tinha a audácia de cobrar 100 vezes mais por 2 crianças à beira da morte. Pensou que, considerando o valor futuro do matador de nobres, 10.000 moedas seria barato, mas não queria deixar aquele canalha lucrar às suas custas. Então afirmou que pagar 30 vezes o valor de um escravo forte por 2 crianças famintas era absurdo. O homem retrucou, dizendo que eram os únicos disponíveis, mas Logan rebateu dizendo que pagaria 500 moedas por cada um preço superior ao de um escravo saudável, o que já era mais do que justo. O mestre tentou negociar, alegando que não cobriria seu investimento. Logan se irritou e perguntou se ele achava que ele era idiota a ponto de não saber o preço de um escravo, fazendo o homem se apavorar. Pensando que Victor sempre lhe causaria problemas, acabou aceitando a oferta. Kaisalon carregou o garoto ferido nas costas, comentando que era impressionante como ele já conseguia se mover, já que a ferida não deveria permitir uma recuperação tão rápida. Logan, por outro lado, respondeu com naturalidade, dizendo que ele apenas se recuperava rápido. Na realidade, ele estava liberando discretamente sua força para curar o menino, o que superava até a magia de muitos sacerdotes de baixo nível. Ainda assim, se irritou ao perceber que o garoto talvez tivesse detectado sua aura, algo que nem Kaisalon conseguira sentir, mas decidiu ignorar, achando que devia ser coincidência. Victor saltou das costas de Kaisalon e tentou atacar Logan, mas nem chegou perto de acertá-lo. O jovem o agarrou pelo pescoço e perguntou se ele era corajoso ou apenas idiota, dizendo que estava se aprimorando e perguntando se o garoto tinha ideia da situação em que se metera, e se achava que ele era fraco como aquele mercador miserável. Disse que era ótimo ver que Victor tinha espírito de luta, mas que precisava aprender a escolher melhor seus oponentes e esperava que aquela fosse a última advertência necessária. Em seguida, afirmou que, se obedecesse, garantiria a segurança dele e da irmã, mas que, se algo semelhante acontecesse de novo, eliminaria os 2.
soltou o menino acreditando que isso bastava e revelou que planejava criá-lo como cavaleiro. Victor perguntou se ele falava sério e Logan confirmou, acrescentando que os cavaleiros eram nobres honorários e que, naturalmente, isso significaria escapar do status de escravo. Não apenas ele, mas também sua irmã. Ao ouvir isso, Victor olhou para a menina e prometeu fazer o que fosse preciso. Logan observou os dois e percebeu que estava certo. A irmã era a chave para conter a natureza violenta do matador de nobres. Disse que iniciaria o treinamento deles assim que chegassem em casa e chamou Hamar, o anão, para se aproximar. O jovem explicou que começaria a redigir o contrato. Um contrato mágico que estabeleceria que, se Hamar trabalhasse para ele pelos próximos 20 anos, seria libertado e enviado de volta às montanhas. Hamar ficou chocado, sem acreditar que Logan realmente o libertaria no futuro. O jovem prosseguiu, dizendo que era difícil confiar apenas em promessas verbais, e perguntou se havia algum problema ou se ele não queria seguir adiante. Hamar respondeu com gratidão, dizendo que queria aquilo de todo o coração e faria tudo o que Logan pedisse. Agradeceu repetidas vezes, emocionado. Vendo sua reação, Logan pensou que, se um simples contrato era o suficiente para motivá-lo, então ele é quem estava saindo ganhando. Concluiu que havia conseguido tudo o que queria e mais. Afinal, agora tinha em mãos o lendário matador de nobres. A preparação para a guerra entre os clãs estava indo de vento em popa. No entanto, ele não fazia ideia de que rumores sobre seu comportamento estranho já haviam se espalhado por toda a propriedade McLean durante sua ausência, manchando completamente sua reputação e deixando Rick mergulhado em confusão, tentando entender o que diabos Logan estava aprontando. Logo depois ele voltou para casa e ninguém ficou mais feliz com seu retorno do que Rick. O jovem olhou para ele e perguntou como estava. Rick, quase tendo um ataque, respondeu perguntando se Logan estava falando sério em fazer uma pergunta dessas e quis saber o que ele andou fazendo enquanto esteve fora. Perguntou se ele tinha ouvido os boatos de que era um monstro pervertido que gastou 150 mil moedas em carne de monstro. Acontece que alguns dias antes, Philip havia reunido todos os comerciantes que pôde encontrar e anunciado que queria comprar carne de monstro em nome do jovem mestre Logan McLean. Mesmo antes disso, as pessoas já tinham ouvido falar de Logan, sobre o rompimento de seu noivado e como ele basicamente roubou sua ex-noiva. O próprio Philip espalhou rumores sobre a carne de monstro para atrair mais vendedores, sem sequer imaginar o passado de Logan, achando que ele era apenas um louco qualquer. Philip, porém, viu uma oportunidade nos rumores e reduziu o preço da carne de monstro o máximo possível, mas ainda garantindo que os comerciantes corressem atrás dela como se fosse ouro, um ouro a um preço de 1 por quilo. Ele imaginou que nenhum comerciante recusaria a chance de vender lixo para alguém disposto a pagar por isso. Disse ainda que, se queriam dinheiro, que trouxessem toda a carne de monstro que conseguissem. A estratégia agressiva de Philip deu certo, com os comerciantes reunindo carne de monstro e espalhando os rumores sobre Logan por quase todo o submundo da cidade. Ao ouvir tudo isso, Logan comentou que Philip havia feito um excelente trabalho, deixando Rick boquiaberto, sem entender como ele conseguia rir numa hora daquelas. Logan continuou, dizendo que Rick deveria olhar bem para os rostos de quem veio com ele e imaginar quantos boatos haviam escutado para estarem com aquela expressão. Diante de tudo isso, o jovem apenas disse que não se preocupasse, porque logo tudo estaria resolvido. Rick, no entanto, o alertou para não ficar tão tranquilo, já que a próxima parada seria diante do patriarca, e ele estava furioso. No escritório do pai, Patrick perguntou a Logan se ele havia gostado de fugir de casa. O jovem respondeu que sim, que a viagem valeu a pena. Patrick comentou que ouvira alguns rumores sobre suas loucuras, mas que pelo menos aquilo tudo tinha sido proveitoso. Logan se defendeu, dizendo que rumores são apenas mentiras sem sentido e que não se arrependia de nada do que fez. Sua madrasta, Marion, interferiu, dizendo que era exatamente o que havia alertado antes. Logan não tinha noção de sua posição e de como suas ações poderiam desonrar o nome da família. Mas o jovem a interrompeu, dizendo que ela estava exagerando um pouco. Afinal, ele só gastou o dinheiro do noivado rompido como quis. Marion se indignou, perguntando a Patrick se ele estava ouvindo aquilo e se ainda estava do lado dele. Patrick, porém, gritou que já era o bastante e, com calma, pediu que ela se retirasse, pois queria conversar a sós com Logan. Patrick advertiu o filho de que aquela seria sua última chance. Logan, assustado, permaneceu em silêncio diante do olhar furioso do pai. Patrick perguntou o que estava se passando em sua cabeça e disse que precisavam ter uma conversa sincera. O jovem sabia que, desta vez, seu pai não deixaria passar. Então respondeu que Patrick não entenderia, mesmo se ele explicasse. O barão rebateu, perguntando se, por acaso,
Logan era quem não queria ser compreendido, e se ele tinha consciência do que as pessoas andavam dizendo sobre ele, que era violento, cruel, obcecado por dinheiro e completamente insano, Patrick continuou, dizendo que não sabia por quanto tempo mais poderia encobrir as atitudes do filho e pediu que, se esse dia chegasse, Logan o avisasse, para que pudesse ao menos justificar dizendo que fez tudo pelo bem do filho da mulher que amava. Logan pensou em como era estranho ouvir o pai mencionar sua mãe, algo que nunca acontecera em sua vida passada, nem mesmo quando ele fora expulso da família. Aquilo o fez acreditar que Patrick ainda não havia desistido completamente dele. Então, Logan pediu 1 ano. Um único ano para provar as razões por trás de suas ações. Suplicou que o pai lhe concedesse esse último favor. Mais tarde, Patrick ficou sozinho em seu escritório, refletindo sobre o que acabara de acontecer. Achava estranha a ideia de um filho pedir um favor ao pai, mas admitiu para si mesmo que, se Logan não provasse suas palavras dentro de 1 ano, teria de tomar uma decisão. Afinal, era o patriarca dos McLean antes de ser pai. Diante do retrato de sua esposa falecida, Hannah, Patrick pediu desculpas, dizendo não entender o que estava acontecendo com o filho. Prometeu que faria de tudo para protegê-lo e criá-lo bem, mas reconheceu que tudo desmoronou por causa de sua própria negligência. Enquanto isso, caminhando pelos corredores do castelo, Logan encontrou o irmão mais novo e ficou sem palavras. Ronion havia despertado sua força. O garoto sorriu e disse que Logan havia adivinhado rápido. Logan ficou feliz ao ver que o irmão havia despertado tão cedo, com apenas 14 anos, e pensou que em sua vida anterior, isso só acontecera durante a guerra entre os clãs. Desta vez, aconteceu muito antes, tudo graças a ele, segundo Ronion, deixando Logan confuso. O garoto explicou que os cavaleiros tentaram impedi-lo de encontrar Logan quando ele voltou, e foi nesse momento que sua força despertou. Ele havia derrotado os cavaleiros para conseguir vê-lo. Logan começou a rir e elogiou o irmão, dizendo que ele havia feito um ótimo trabalho. Pensou que, se o ensinasse os segredos da espada divina assim que sua força se estabilizasse, Ronion poderia se tornar ainda mais forte do que fora em sua vida passada. Em uma cabana ao sul da propriedade McLean, Logan se reuniu com Dwayne, que informou que os 35 mercenários de Rank C que ele havia solicitado já estavam ali. Pareciam furiosos, suspeitando que tudo aquilo fosse algum tipo de golpe. Já fazia 10 dias desde que haviam sido convocados, e nenhum deles havia visto Logan até então. Um deles comentou que a família de um barão de 5ª categoria jamais se atreveria a provocar uma guilda de mercenários, a menos que fossem completamente loucos. Outro respondeu que talvez nunca soubessem, já que os rumores sobre Logan haviam chegado até eles e eram pesados. Começaram a zombar da aparência do jovem, dizendo que ele usava armadura e espada só para parecer um soldado. Ouvindo aquilo, Logan concluiu que precisava impor respeito imediatamente, ou jamais conseguiria fazê-los ouvir. Ele se dirigiu a um dos mercenários e perguntou se ele achava engraçado usar armadura e carregar uma espada. O homem respondeu confuso, sem entender o que ele queria dizer, surpreso que Logan tivesse escutado o comentário. O jovem então zombou, dizendo que ele podia pensar assim, desde que tivesse talento suficiente para sustentar as próprias palavras. Afirmou que o sujeito não passava de um insignificante mercenário de rank C e perguntou que habilidades inexistentes ele achava que tinha para olhar os outros de cima. Perguntou de forma sarcástica se o havia ofendido, dizendo que até mesmo um sujeito de baixo nível como ele devia ter orgulho, e o desafiou a se aproximar para resolverem aquilo ali mesmo. Logan fez uma proposta. Se o mercenário conseguisse acertar um único golpe nele, poderia ir embora imediatamente e ainda receberia 1 ano de salário, selando a promessa com sua honra nobre, diante de todos como testemunhas. O mercenário aceitou, achando vantajoso, e tentou intimidá-lo, encarando-o de cima a baixo. As pessoas na plateia começaram a comentar sobre seu tamanho, especulando se ele não era um rank B. Outro afirmou que ainda não, mas que talvez fosse promovido após esse trabalho. Ouvindo aquilo, Logan sorriu, entendendo de onde vinha tanta confiança. O homem o convidou para atacar primeiro, e Logan respondeu que ele se arrependeria dessa decisão. O mercenário, ignorando o perigo, disse que usava uma espada há muito mais tempo e não precisava se preocupar. Ainda perguntou se Logan queria alguma vantagem. O jovem então concentrou sua força e desferiu um soco direto no rosto do homem. Todos ficaram em silêncio diante do poder do golpe. Logan encerrou o duelo ali mesmo. O mercenário caiu estendido no chão, com os dentes voando pelo ar. Os demais observavam incrédulos, enquanto Logan apenas alongava o ombro. Zombava e perguntava se mais alguém ali queria falar demais. Os mercenários não podiam acreditar que alguém tão jovem já dominava a força. Kaisalon o observava, pensando que sempre soube que ele era diferente, mas jamais imaginou que fosse tão habilidoso. Logan então afirmou que ninguém mais deveria comentar nada e,
Em seguida, apresentou-se formalmente como Logan McLean, o responsável por convocá-los. Continuou, dizendo que provavelmente muitos estavam se perguntando por que ele gastava tanto dinheiro contratando mercenários. Explicou que queria treiná-los para se tornarem cavaleiros de bestas. Dwayne e Kaisalon se entreolharam surpresos e os mercenários ficaram sem saber o que pensar. Um deles comentou que passariam o tempo todo apenas recarregando as armas. Kaisalon cochichou para Logan que bestas não eram armas eficientes para cavaleiros, mas o jovem respondeu que já sabia disso. O mercenário perguntou então por que ele queria que usassem bestas se tinha consciência disso. E Logan explicou que as bestas eram muito mais destrutivas que arcos, mas, para um atirador inexperiente, levaria mais de 1 minuto para recarregar enquanto montava um cavalo. Carregar 3 ou 4 bestas já preparadas ainda não seria o suficiente. Em menos de 1 minuto, ficariam sem poder de fogo. Não era de se admirar que os mercenários estivessem confusos. Logan então disse a Kaisalon que, mesmo achando que estava desperdiçando dinheiro brincando de soldado, deveria treiná-los bem antes de tudo. Mais tarde, ele entenderia o motivo. E como comentário final, afirmou que a cavalaria de bestas se tornaria uma força formidável para a família McLean, muito além da guerra que se aproximava entre os feudos. Kaisalon não sabia ao certo o que pensar, mas acabou aceitando o pedido de seu mestre. Alguns dias depois, Logan analisava um pedaço de papel em seu quarto, refletindo que, entre os 350 mercenários recrutados, apenas 312 haviam passado no simples teste de qualificação. Considerou o resultado bom o bastante, até ser interrompido por alguém batendo à porta. Era Hamar, que queria saber o que era aquele desenho que havia recebido. Logan explicou que se tratava do esboço da besta que ele queria que o anão construísse, e admitiu que talvez parecesse algo rústico demais aos olhos de um profissional. Pensou consigo mesmo que aquela era uma arma que havia usado por décadas em sua vida anterior, então desenhara todas as partes que conseguia lembrar. Acreditava que, por Hamar ser um mestre artesão, conseguiria reproduzir o projeto. O anão concordou que precisaria colocar um cartucho na parte traseira da arma, para armazenar os dardos e permitir um recarregamento automático, além de fazê-la disparar 3 vezes seguidas. Então, perguntou quem teria tido uma ideia tão absurda. Logan respondeu calmamente que fora ele mesmo, o que deixou Hamar claramente irritado. Logo em seguida, o anão comentou que, embora fosse uma ótima ideia, o problema estava na torção das cordas. Com uma estrutura dessas, elas não aguentariam e acabariam se rompendo. Além disso, se fosse colocada uma caixa de madeira nas costas da arma, o atirador se sentiria desconfortável ao manuseá-la. Perguntou então o que Logan pretendia fazer a respeito. O jovem respondeu que isso não era problema seu e que Hamar que se virasse para resolver. Ao ouvir isso, o anão ficou furioso, mas Logan logo explicou que estava apenas brincando. Depois acrescentou que seria necessário reduzir o tamanho dos dardos para diminuir também o tamanho do cartucho. Concordando com Hamar que seria melhor um disparo único, sugeriu a fabricação de cartuchos pré-montados, que seriam recarregados a cada disparo, chamando esses cartuchos de revistas. Para facilitar, Hamar ficou completamente surpreso. Comentou que mesmo nas mãos de um atirador habilidoso, uma besta não conseguiria disparar 2 vezes em 1 minuto, e que aquilo soava como uma arma fora de sua época. Logan apenas pensou que era exatamente isso, uma arma criada no futuro. O anão, intrigado, disse que muitos acreditavam que bastava uma mola, um pouco de madeira, cola e uma corda para criar algo assim, mas que aquilo era um verdadeiro desafio, e por isso estava motivado a tentar. Ao ouvir isso, Logan perguntou quando ficaria pronta. Hamar, incrédulo, devolveu a pergunta, querendo saber se ele realmente esperava que construísse algo que nunca tinha visto nem ouvido falar, e ainda com um prazo. Logan apenas respondeu que, no fim das contas, ainda era uma arma feita por humanos. O anão, confuso, quis saber onde e quem havia fabricado algo assim, mas Logan ignorou o questionamento, dizendo que ele não precisava saber. Em seguida, provocou-o, dizendo que se achava que não conseguiria, era melhor desistir de vez. Hamar, ferido no orgulho, respondeu que precisava apenas de 1 mês e que, nesse tempo, faria algo muito superior. Logan sorriu, satisfeito, por descobrir o que acontecia quando se cutucava o ego de um anão. Mais tarde, nos campos de treinamento do castelo, Victor corria sem parar. Logan o observava e advertia que estava diminuindo o ritmo, dizendo que ele podia fazer melhor. O garoto então tentava acelerar novamente. O jovem pensou em como havia apenas alimentado e deixado o menino descansar nos últimos dias desde sua chegada. E mesmo assim, mal conseguia acreditar na diferença que aquela pequena melhora na alimentação havia feito. Logo, ordenou que Victor parasse para descansar.
Nesse momento, a irmã mais nova do garoto correu até ele preocupada. Logan pensou mais uma vez sobre o grande investimento que havia feito ao comprar Victor. Um garoto de 14 anos, muito menor do que os outros de sua idade, havia corrido 20 quilômetros sem parar, demonstrando um talento extraordinário. Mas o que mais o impressionava não era a resistência física, e sim a determinação e a perseverança do jovem, que parecia não se preocupar com nada além de seguir em frente. Ficou claro para ele que Victor não era um assassino de nobres por natureza. Aquela grande mudança em sua vida provavelmente havia acontecido por causa de sua irmã. Rapidamente, Logan interrompeu seus pensamentos e avisou o garoto que o descanso havia acabado e que era hora do próximo treinamento. Ele atirou uma espada nas mãos do jovem e disse que, a partir daquele momento, aprenderiam a técnica de espada do reino de Grandia, o estilo que todo aspirante a cavaleiro do país deveria dominar. Logo em seguida, Logan pediu a atenção de Victor para demonstrar o golpe. O jovem segurou a espada com firmeza e cortou o ar com força. Victor, no entanto, parecia pouco impressionado, pensando que tudo o que queria naquele momento era desmaiar e dormir. Mesmo assim, mordeu o lábio e pensou que, se o preço por uma boa refeição e uma noite de sono decente fosse o cansaço extremo, ele faria o que fosse necessário. Então, empunhou a espada como Logan havia feito e cortou o ar com perfeição. Observando a cena, Logan pensou que o que o garoto acabara de fazer era perfeito. Não apenas o movimento, mas até a respiração, e ele havia mostrado o golpe apenas uma vez. Por isso, ficou surpreso com a facilidade com que Victor o acompanhava. Comentou consigo mesmo que nem mesmo Ronion havia sido tão bom naquela idade, e eles tinham a mesma idade. Ao ver isso, Logan disse a Victor que, se aumentasse sua resistência e executasse aquela técnica de espada perfeitamente mais de 1000 vezes seguidas, poderia se considerar um cavaleiro. Ao ouvir isso, os olhos de Victor brilharam, imaginando-se naquela posição. Logan então perguntou se ele seria capaz de fazer isso, e o jovem respondeu alegremente que sim. Logan continuou dizendo a Victor que, se precisasse de qualquer coisa para o treinamento, poderia pedir a Rick, que provavelmente resolveria a maioria das coisas. Mas Victor respondeu que não precisava de nada. Logan insistiu, perguntando se ele tinha certeza, e o garoto disse que seu único pedido era que ele cuidasse de sua irmã. Isso seria o suficiente. Logan achou perfeito. Enquanto treinava Victor, Logan refletiu que talvez o jovem ainda não estivesse pronto para ir à guerra imediatamente, mas seria de grande ajuda para a casa McLean no futuro. Também concluiu que tanto o grupo de mercenários quanto a arma que Hamar estava construindo se tornariam forças formidáveis. Mesmo assim, ele se conteve. Não queria se empolgar demais. Afinal, Hamar ainda poderia falhar em criar uma besta decente, e mesmo que conseguisse, os mercenários talvez não soubessem utilizá-la corretamente. Como havia deixado tudo nas mãos de outras pessoas, precisava elaborar outro plano. Logo depois, Logan foi até o escritório de seu pai e disse que queria participar do treinamento dos cavaleiros. E parece que seu pai aceitou o pedido.